Fala galera de Coração Selvagem, eu sou Gabriel Lima e você está no canal do Mundo das Lutas. No vídeo de hoje vamos falar sobre Bellator 226, que acontece na mesma noite onde tem o UFC contra Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier, unificando o cinturão dos pesos leves. Mas o UFC acontece à tarde e o Bellator você pode aproveitar à noite normal pela Focus Sports. Esse Bellator está muito interessante na minha opinião, tem disputa de cinturão pesos pesados, Ryan Bader versus Cheick Kongo. Cheick Kongo, por incrível que pareça, ele vem de 8 vitórias consecutivas. A gente meio que fica sem entender, quem acompanha mais só o UFC, vê assim, o Cheick Kongo disputando cinturão, acaba achando meio sem sentido, acaba achando que o Bellator está meio que defasado, mas ele vem de uma vitória importantíssima. Ele tirou a invencibilidade de Vitaly Minakov, que era 21-0, agora está 22-1. Então ele não é carta fora do baralho contra o Ryan Bader. Ryan Bader originalmente é um meio pesado, ele subiu para os pesos pesados, tá com os dois cinturão na verdade, mas o Ryan Bader é sim muito favorito. É um cara que tem mostrado uma evolução incrível, principalmente nas suas últimas lutas. Ele no GP ele teve certa facilidade de vencer o GP dos pesos pesados, vamos dizer assim. Ele é um cara meio leve para os pesos pesados, tá ali em torno de 105 kg. Não sei como é que ele vai estar nessa luta, mas é uma luta interessante. E o Cheick Kongo não é carta do baralho, como eu estava dizendo. Ele é um cara que vem de 8 vitórias consecutivas, ele é um cara que aguenta porrada, ele é um cara experiente, ele tem 44 anos, e aonde a mão dele entrar pode ser fatal. E o Ryan Bader a gente sabe que tem queixo, mas não é um queixo tão duro. Ele já foi nocauteado muitas vezes, e é um cara que tem um bom jogo, tem um wrestler eficiente para MMA, tem também a mão pesada, mas acredito que na trocação ele fique em desvantagem do Cheick Kongo. Acredito que ele vai querer fazer o jogo certo, porque o Ryan Bader, querendo ou não, ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que segue a regra, ele é um cara que às vezes joga com o regulamento embaixo do braço para vencer. Ele é um cara, querendo ou não, que o que importa para ele é a vitória. Nem sempre ele se preocupa em dar show. Normalmente o Ryan Bader luta para vencer, às vezes ele acaba assim dando show. Aconteceu recentemente, ele nocauteou o King Mo em segundos e também nocauteou o Fedor Emelianenko em segundos, que é algo impressionante. A gente tá falando aí que ele tá ficando one punch, ele tem mão pesada e foi em golpes parecidos. Acredito que o Cheick Kongo não vai cair nessa de o Ryan Bader ameaçar meio a queda e vir o soco, porque o Cheick Kongo, como eu falei, ele é um cara muito experiente, é um cara muito rodado. Com certeza ele não é o favorito nessa luta, até ele sabe disso, mas ele vai com tudo, ele não tem nada a perder. Como eu falei, ele tá com 44 anos, se ele se sagrar campeão, talvez ele se aposente, ou talvez dê a trilogia pro Minakov. O Minakov venceu depois de perder para ele, então faz um pouco de sentido, dê a revanche para o Bader. Então é uma carreira interessante a do Cheick Kongo. Ele vem de 8 vitórias consecutivas, como eu já falei. Se ele emplacar a 9ª vitória e se sagrar campeão do Bellator, talvez ele se aposente. Agora talvez ele queira ganhar um pouco mais de dinheiro e continuar lutando aí, que ainda tem, como eu falei, 2 lutas em potencial para ele fazer caso ele vença. Realmente a divisão pesos pesados do Bellator não é uma divisão tão impressionante, mas tem sim bons nomes, está se criando, eles estão trazendo gente do Pro Wrestler, tem bastante cara aí que era do UFC, não é a nata do UFC, mas tem uns caras aí relevantes que estão fazendo nome aí, que estão tornando o Bellator um pouco mais interessante nessa categoria. Essa categoria do Bellator ficou sem cinturão por um longo período de tempo, até que foi feito de GP. E outra coisa, falando em GP, interessante neste mesmo evento, vai ser a abertura do GP dos pesos penas, onde tem o campeão brasileiro aí, o Patrício Pitbull, ele também está no GP. Ele não vai lutar nesse mesmo evento, mas esse evento tem ex-campeões da categoria. É um evento interessante ao meu ponto de vista. Tem aí o Derek Campos versus o ex-campeão peso pena Daniel Strauss, que é um cara que já venceu ali, claro, em 4 lutas que eles tiveram, ele venceu apenas uma, o Patrício Pitbull, mas venceu. Ele foi campeão do Bellator, é um cara interessante, é um cara que tem nome. Ele vem de uma lesão aí, que ele ficou um tempo afastado, a gente não sabe exatamente como é que ele vai voltar, mas ele é um nome interessante sim para o peso pena mundial. O Bellator tem uma categoria peso pena, na minha visão, ali um top 5 interessante, tem vários caras novos chegando. O Derek Campos também ali é um osso duro de roer, não é o cara ali a ser batido, não é um cara fenomenal, mas é um cara bom, não é carta fora do baralho também. Claro que não é favorito pro GP, nem de longe, mas é um cara ali que para essa primeira luta pode surpreender. Outro ex-campeão da categoria
é o Pat Curran, que ele vem de derrota pro fenômeno aí Andy McKee, que é 14-0. É um ex-campeão, é um cara duríssimo nos pesos penas. E ele vai enfrentar outro prospecto aí, Adam Borics, que vem de nocaute em cima de outro guri que era pra alavancar no MMA. Acho que o Bellator meio que não deu a oportunidade do guri ir passo a passo, botou o guri muito à frente. O Adam Borics venceu o Aaron Pico, nocauteou o Pico. Era uma luta ali onde o Pico estava usando a estratégia pela primeira vez na vida, usando o seu wrestler de MMA. Mas o Adam Borics mostrou um fator importante, que é a imprevisibilidade. Ele entrou com uma joelhada voadora impressionante, nocauteou o Aaron Pico e entrou no GP. É um cara incrível, é um cara novo, tem 23 ou 24 anos, se eu não me engano. Então ele tem de tudo aí, tem uma margem de crescimento. Ele tá 9-0 e é uma luta interessante. É um veterano, um ex-campeão, uma casca grossíssima contra um guri novo, um guri que tá chegando. Eu não sei se tá no momento dele pegar uma luta desse nível, porque como eu falei, o Pat Curran é um cara muito bom, mas o Adam Borics tem que ser testado. Não sei se esse é o momento exato. Eu acho que tinha uma luta mais fácil ali para botar para ele no GP. Até o Daniel Strauss, na minha opinião, era um pouco mais fácil. Podia inverter. Podia botar o Curran versus Derek e o Borics versus o Strauss, que o Strauss também é um cara experiente. Mas eu vi o Borics com mais chance de vencer o Strauss do que o Pat Curran. É uma luta interessante, querendo ou não. Mas, como eu falei, podiam facilitar aí para os dois nomes que eu acredito mais promissores para chegar à final do GP. Embora, na minha opinião, parece que o Bellator não deu muita atenção para isso, porque a outra luta também válida pelo GP é contra o guri novo, fenômeno novo aí que vem nocauteando muita gente e vem lutando muito bem. O Tyron Castle é um cara que também tem nocautes plásticos aí, tem a mão pesadíssima, é um cara rápido, mas ele vai pegar o ex-desafiante Emmanuel Sanchez, que é um cara finalizador, é um cara que busca a luta, é um cara casca grossíssima. Emmanuel Sanchez não é luta fácil pra ninguém, é um cara que persiste, é um cara que tá sempre avançando. E como eu falei, o Tyron Castle ele é muito novo para ser testado a esse nível já, porque o Tyron Castle ele é 5-0, é um cartão invicto, ele tem feito lutas boas, mas pegar um ex-desafiante aí do nível do Emmanuel Sanchez, acho que é um pouco demais. Claro que pode surpreender, na minha opinião, o Emmanuel Sanchez é muito favorito, não numa margem tão grande, mas sei lá, um 70-30 pela experiência, porque o Emmanuel Sanchez também aguenta porrada, ele tem chão, ele tem mais recursos, na minha opinião, porque a gente não viu como é que é o Tyron Castle no chão, a gente não viu todas as habilidades do Tyron Castle. Eu acho que ele é muito novo para pegar um cara desse nível, mas era um nome interessante sim para ser posto no GP. Mas como eu falei, o Bellator meio que não deu atenção a colocar esses guris mais novos contra os caras mais, vamos dizer, fáceis. Já misturou tudo ali, vamos ver quem é de verdade e quem é de mentira aí. Embora que eu acho que ninguém ali é de mentira, eu acho que são caras muito bons. Eu acho que o Bellator fez um GP muito bom, mas eu acho que eles podiam ter feito uma seleção melhor de luta ali, ter feito uma moldagem ali, querendo não, para favorecer alguém. Ficaria um pouco, na minha opinião, mais interessante, mas esse método também é interessante. Botar eles para se enfrentar independente de quem vai pegar quem é algo realmente bom, mas corre o risco de perder outro guri novo aí. Mas o Bellator assume o risco aí de meio que destruir outro guri novo, meio que tirar ele um pouco ali de staff. Mas se ele vencer também aumenta a moral demais, mostra que o Bellator tá fortíssimo nos pesos penas. E eu vou torcer também para essa gurizada nova. Eu confesso que eu vou torcer para eles, porque eu quero essa nova geração vencendo, eu quero o Bellator se aproximando cada vez mais perto do UFC em termos técnicos, porque é interessante não manter o monopólio, é interessante ter competição em ambas as organizações, isso eu acho muito interessante. Então, como eu falei, o Bellator tá tomando um caminho certo, adotou esse método do GP aí tem uns 2 anos, e tá sendo interessante, e enquanto isso vingar, eu quero que o Bellator continue fazendo. E a outra luta, que não é a menos interessante, mas na minha opinião é uma luta com um nível um pouco abaixo dessas outras aí, é entre o Pedro Carvalho e o Sam Cecília. O Sam Cecília, para quem conhece aí, é um ex-UFC, um ex-TUF, e o Pedro Carvalho é o português, é um português muito bom, nem tanto assim, ele tem um striker muito bom, ele é 10-3, o Sam Cecília também tem um cartel ali mais ou menos, não é nenhuma ameaça tão grande, ele venceu nessa última luta muito bem, mas para mim, nenhum dos dois ele tem grandes chances de se sagrar campeão. Claro que nenhum dos dois são cartas fora do baralho, mas para mim são os dois ali que correm por fora. É uma luta ali, querendo ou não, interessante. É uma luta, na minha opinião, que foi bem casada.
que os dois ele tem um nível meio que parecido. O Pedro Carvalho acho que realmente precisa ser mais testado. Ele surgiu com um bom nome, até perder, daí alterou vitórias e derrotas, mas ele está descendo também de categoria. Ele era um peso leve, vamos ver como é que ele vai sair no peso pena. Então é uma luta interessante. Se o Pedro Carvalho se sair bem nessa categoria, ele vai ser um bom nome, porque se ele vencer o San Cecília, como eu falei, não é um grande nome, não é um fenômeno, mas não é nenhum cara com nível baixo, é um cara com um bom nível. Se o Pedro Carvalho vencer ele, vai mostrar que está sim um nível acima, tá um patamar ali elevadozinho para disputar com os outros caras. Não é favorito, mas se ele vencer, ele tem sim uma relevância para a próxima luta dele. E fechando aí o card principal do Bellator, tem Gatos Bolanho versus Daniel Carey. É uma luta ali que favorece o lutador ali do Bellator, o Gaston Bolanho, na minha opinião. O Carey é um lutador meio irregular, é 6-3. O Bolanho eu acho que é 6-1, se eu não me engano. É uma luta pro Bolanho, na minha opinião, nocautear. O Bolanho ele tem uns golpes plásticos, ele é um nocauteador, ele busca a luta o tempo todo, mas pode sair surpresa sim. O Carey não é carta fora do baralho, ele é uma espécie ali de lutador que vai pra frente o tempo todo, não tem tanta técnica. Ele é um cara que se arrisca muito, mas o Bolanho também não mostrou tanta coisa ainda no MMA. É um cara bom, tem meio que potencial, sim, mas não se mostrou um cara com nível acima ainda. A gente não conhece também, é outro cara que é meio cru no MMA, a gente não tem muita coisa para falar dele. Então ele é sim favorito. Essa luta eu acho que não é válida para o GP, ela não é válida, mas a luta que fecha ali o card é uma luta também interessante. Falar um pouco também de card preliminar, tem Adam Piccolotti pelos pesos leves no preliminar. É um cara, na minha opinião, é um bom lutador. Ele vem de uma luta dura contra o Benson Henderson, ele perdeu, mas fez uma luta parelha ali, que era uma luta que dava margem para interpretação. Eu marquei pro Henderson, mas era uma luta que, se o Adam Piccolotti tivesse vencido, não seria algo incontestável. Ele é um cara novo, não tão novo, né? Ele tem 31 anos, mas é um cara que tem uma margem para crescimento, tem um bom wrestler. Ele é um cara novo, eu digo do MMA, é um cara que tem a mão também pesada, não é a trocação mais técnica do mundo, mas ele troca bem e ele bota para baixo com facilidade seus oponentes. Ele vai pegar ali o Jake Smith, é uma luta tecnicamente para ele vencer, mas também não é uma luta tão fácil assim, né? É uma luta molezinha para ele não. Tem também outro brasileiro aí que para mim vai ficar de suplente, não foi anunciado oficialmente, mas para mim vai ficar de suplente caso ele vença. É o John Macapá, que ele é um peso pena, também ex-Tuf Brasil no caso. Ele é um bom lutador, ele tinha perdido 3 consecutivas até se recuperar na sua última luta. Então acho que por isso que ele não botaram ele no GP, apesar de terem colocado o Karakhanyan no GP e ele não. Eu acho que o Macapá vai ficar de suplente ali caso ele vença o seu adversário neste final de semana. O Macapá é um cara interessante, é um cara tem um chão muito bom, ele também em pé não é carta fora do baralho, ele tem uma trocação ali mediana, mas o jiu-jitsu dele é muito justo e é um cara, na minha opinião, que tem como evoluir dentro do esporte. Ele tem mostrado evolução, principalmente na sua última luta ali, que foi uma luta de recuperação, ele fez uma luta segura. Ele é um cara que não se arrisca tanto, apesar de muitas vezes ele ter sido nocauteado facilmente, como foi contra o Maki. Pat Curran, ele deu até uma luta interessante pro Pat Curran. Ele pegou caras duros, ele não perdeu para nenhum frango. Ele tem poucas derrotas no cartel e tem muita vitória. Então ele é um cara duro, ele é um cara que devia, na minha opinião, estar sim no GP, mas ele fora também a gente entende que ele não vinha de uma sequência tão boa. Como eu falei, ele perdeu 3 consecutivas até ganhar a sua última. E eu acho que o Bellator já estava meio que escolhendo os nomes nesse período aí para quem participasse. Mas como eu falei, eu acho que vai ser o suplente ideal caso alguém se lesione. Porque como eu falei, tem nomes aí que, como o Karakhanyan, tem o Pedro Carvalho, o San Cecília, que não são grandes nomes assim para o GP, mas são nomes que compõem ali, que precisavam compor o GP. E o Macapá não é um nome de se jogar fora ali no Bellator, é um nome bom para a categoria. E esse é o vídeo de hoje, galera. Se inscreve aí no canal se não for inscrito, ativa o sininho, dá joinha aí que se fortalece muito. Eu tô meio afastado aí ultimamente porque eu tive muitos problemas, como vocês podem ver, mudou totalmente o cenário, tive muitas mudanças aí. Então eu voltei a fazer vídeo agora, tô com um tempo muito curto, com faculdade, trabalho, mas eu vou me dedicar ao máximo aí nos próximos vídeos e eu vou começar a fazer novamente mais vídeos. Esse é o vídeo de hoje, galera. Valeu, obrigado, é nóis!